Começa com a história de um homem que canalizava com o mundo espiritual, que sentia a força da espiritualidade no seu coração. O vício dele, olhando para os olhos dele, foi muito forte. Eu estou falando de Jim Jones, um homem que levou muita gente a exterminar a sua vida. Inclusive ele. E ele me disse que ele sentia a espiritualidade nele, que ele sentia uma vontade de fazer o bem, que ele sentia uma vontade de transferir o bem para as pessoas. Só que ele não percebeu a mudança de influência. Ele se achou um escolhido, que ele já era o bem. Porque tem pessoas que confundem isso, não é? Eu estou fazendo um bem, então eu sou bem. Não. Nós fazemos o bem. Você pode fazer o bem a cada minuto de sua vida, mas você não é o bem. O bem é uma coisa muito maior. E se nos desconectamos dessa realidade, podemos chegar ao que esse homem chegou. Jim Jones, que até hoje não se perdoa. Ele olhou para mim diversas vezes na nossa entrevista e me perguntou como eu pude não perceber a mudança da influência. E ele perguntou a mim: você já sentiu alguma vez a mudança da influência? Muitas vezes. Você também pode se assustar. Alô, você sente a mudança da influência? Sinto. Sinto. E o que eu faço nesses momentos é orar, me encontrar com o meu livre-arbítrio e dizer: eu não quero essa influência. E aí, imediatamente, volta a influência de Baltazar, dos meus amigos espirituais, Lanto, Kutume. Não é? A todo momento, orai e vigiai. Tem pessoas que já se acreditam: eu não sou capaz disso, eu não sou capaz disso. E não percebe que estão botando o pé num lugar que a levará onde levou o Jim Jones. E ele só percebeu depois de ter levado muita gente ao extermínio da vida. Ele acreditava que ele estava fazendo um bem. Você há de se perguntar: como? Levar pessoas a exterminar a vida pode ser um bem? Quanta gente leva filhos para terminar um casamento? E esse filho fica deprimido, depois não dá conta, sai desbaratinado pela vida. Quantos pais nos abandonam os filhos por causa dos caminhos que eles escolheram? E a falta de ajuda, a falta de amor, leva essa pessoa que escolheu um caminho que ela queria a se naufragar nele simplesmente por falta de forças, por ter seguido sozinho. Tem muitos que conseguem fazer essa travessia, mas eu vi muita gente que tentou e não conseguiu. Deixando em si um rastro de medo, para que outros não façam esse caminho. Então, às vezes aquilo que a gente está fazendo, a gente não enxerga que está ajudando o outro a exterminar a sua vida.
a inutilizar a sua vida. Não enxerga. Vai enxergar aonde Jim Jones enxergou, no plano espiritual. Ele me disse isso, que ele tinha uma vontade de fazer o bem. Ele andava pelas ruas e... Você não faz um bem porque você não se dedica a uma obra social, espiritual. Por que você não faz isso? E ele começou a entrar nisso. Ele disse, eu não percebi, eu nunca pensei que as colônias sombrias começam incentivando as pessoas a fazerem o bem. Eles não chegam, olha, você vai exterminar a vida de pessoas, nunca. Eles chegam sugerindo que você faça caridade. Eu já vi muito disso. De pessoas chegarem para mim, Lu, vamos fazer o bem, vamos isso, vamos aquilo. E depois eu vejo que a pessoa, não vamos fazer o bem para João, não, para Pedro não vamos, porque Pedro não merece. E a pessoa não percebe que a conexão está errada. Fazer o bem não olha quem, fazer o bem é fazer o bem. Se você olha quem, então isso não é o bem. Isso é um julgamento, isso é uma posse. Isso é o ego. Bom, e ele disse que entrou e começou, né? E que de repente ele começou a perceber, a ser influenciado, né? E ouvia e recebia informações de que as pessoas não teriam forças para atravessar. Fazia a travessia porque a besta estava chegando, isso é verdade. O período que ele começa a trabalhar já se tem sinais da bestialização. Ele, inclusive, é um marco, né, dessa época, da chegada disso, da aproximação, que é exatamente o momento em que acabam as conversas nas calçadas, entre as pessoas, o bom dia, o boa tarde na rua, a percepção, a mulher está grávida, vamos lá dar uma força, fulana teve neném, vamos lá levar uma canja. Né? À medida que isso foi acabando, ou seja, que a fraternidade vai diminuindo, a besta começou a se apossar. Como nós estamos vivendo hoje, né? Um momento de... Tem leis aí que estão querendo multar quem dá comida pobre, quem está passando fome. Para a gente que é humano, essa lei quer nos cobrar 17 mil reais se a gente continuar dando comida a quem tem fome. E já pensou se Jesus estivesse aqui? Qual seria a multa? A cruz de novo? Porque um ser humano aqui, como a gente, né, vai receber uma multa de 17 mil reais porque está dando comida a uma pessoa, a uma criança que está com fome. Só se Jesus chegasse aqui, materializasse um monte de comida, o que ia acontecer com ele? Se a pessoa materializando o peixe de novo e o pão? Pois é, chegamos a esse estágio de novo, de colocar na cruz, de crucificar, de multar, de perseguir os que fazem o bem. Será que as pessoas estão percebendo isso? Que teve aí uma mudança de influência? Eu percebo. Porém, os Jim Jones não percebem. E quantos Jim Jones não estão por aí? Sem perceber a mudança das influências que estão acontecendo no nosso planeta. Foi exatamente o que ele me disse. Ele foi levado a ver que as pessoas não iam ter força de lidar com a besta, que a besta era muito forte. E que a besta, olha bem, que a besta ia bestializar todas aquelas pessoas
que elas não iriam conseguir ter força. Então ele ia fazer um bem para essas pessoas, escuta só. E o bem seria matar. Não parece com essa lei aí que o bem é matar o bem, tem que matar o bem? Sei. Ainda estou um pouco em estado de choque com ela, com a lei. E culminou exatamente uma sincronicidade incrível de eu falando com o Jim Jones no plano espiritual. Ele dizendo, eu não percebi a mudança da influência. Ninguém vai acreditar em mim. Mas eu, naquele momento, achava que estava fazendo um bem. Se eu não acreditasse nisso, minha dor seria menor. Se eu achasse, não, eu estava ali fazendo um mal mesmo, eu estava ali, ó, ligadinho com o povo da espiritualidade sombria, bastava meu arrependimento de ter feito esta parceria. Mas a dor de confundir o mal com o bem, só quem aprofundou na maldade, achando que estava fazendo um bem, conhece essa dor.